Oi, família. Oi, amigos. Tudo bem com vocês? Eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar um pouco das minhas experiências aqui nos Estados Unidos. Depois que eu vim para cá, muita coisa nova eu tenho aprendido e eu queria falar sobre finanças, que é uma coisa que eu não me preocupava tanto. Quando eu morava no Japão, eu trabalhava, como a maioria das pessoas que vivem aí. E eu pagava seguro de saúde, pagava aposentadoria, e para mim isso era suficiente. Eu não poupava, eu não guardava dinheiro, eu não pensava tanto no meu futuro, porque na minha cabeça o básico já estava garantido. Depois que eu vim para cá e comecei a ver, né, novos cenários, novas formas de você ver a vida, eu comecei a perceber que, pelo menos aqui nas experiências que eu tenho, ou que eu estou tendo, né, na verdade, é que é um pouco instável, que a saúde aqui é muito cara, que muitas pessoas se preocupam com o futuro, que existem muitas pessoas que investem, né, em ações, muitas pessoas pensam em adquirir seguro de vida, não só seguro de vida pensando na morte, mas seguro de vida que tenha benefícios em vida mesmo. Por exemplo, se uma pessoa fica impossibilitada de trabalhar por algum tipo de doença, ou fica inválido, existem seguros que têm cobertura para isso. No Japão também tem, mas eu, pelo menos no meu mundo, no meu grupo de amigos, de familiares, a gente nunca falou sobre isso, não é uma coisa que todos costumam conversar, pensar ou fazer. E mudando para cá, eu percebi que aqui é muito mais falado, muito mais procurado, muito mais normal, sabe? Então, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, começando por ações, por investimentos na bolsa de valores. Eu comecei a fazer investimentos e eu tenho tido bons resultados e eu fiquei animado e queria compartilhar para incentivar vocês. Existem várias formas de fazer investimentos. A que eu busquei são de comprar ações de empresas grandes, empresas consolidadas, que você comprando essas ações, elas se valorizam com o tempo. Existem ações que apenas se valorizam, existem ações que, além de se valorizarem, elas também pagam dividendos. O que seria esses dividendos? Seria como uma bonificação, como a empresa, ela divide parte do lucro com as pessoas que têm ações, com as pessoas que compraram as ações da empresa. Eu vou dar alguns exemplos como incentivo para que vocês pensem um pouco mais e depois eu pretendo fazer novos vídeos para ajudar a esclarecer mais sobre o assunto, mas eu espero que vocês gostem, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador, eu vou navegar em algumas abas que eu deixei já preparada para poder falar para vocês. Vamos lá. Acho que dá para vocês me verem, né? Bom, vou começar por uma empresa grande que todo mundo conhece, que é a Coca-Cola. Por exemplo, se você investe na Coca-Cola, você pode comprar ações da Coca-Cola e essas ações, elas vão se valorizando de acordo com o tempo. Por exemplo, hoje a Coca-Cola, tá? É uma empresa que tem lucros recorrentes, né? Então vamos lá, quanto que custa uma ação da Coca-Cola, por exemplo? Ela custa US$ 67,66. Essas ações elas podem valorizar, mas também pode desvalorizar. Mas a tendência das empresas é que ao longo do tempo elas se valorizem. Então, por exemplo, se você compra uma ação de US$ 67,66, que seria o valor de hoje, além de ela valorizar com o tempo, ela também paga os dividendos, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o que me faz querer comprar ações para poder pensar no futuro. As ações em 5 anos da Coca-Cola. Por exemplo, 5 anos atrás, em 2021, uma ação da Coca-Cola custava US$ 51. Ela foi aumentando e abaixando de acordo com o passar dos meses, dias e meses, e hoje ela se encontra em US$ 67. Então, se há 5 anos atrás você tivesse comprado essas ações,
Hoje você teria 67 dólares por cada ação. Você teria ganho sem fazer nada, só em ter comprado essas ações. Além disso, ela paga dividendos, tá? No caso da Coca-Cola, ela paga dividendos 4 vezes ao ano, seria a cada 3 meses, né? Que aqui é a frequência de pagamentos, 4 vezes ao ano. Ela paga 3% do valor da ação. Então, se a sua ação custa 60 e alguma coisa que eu falei, ela vai estar pagando para você 3% ao ano, que seria 2 dólares anual. Só que ela vai te pagar em 3 vezes. Por exemplo, olha, esse ano ela pagou em março, pagou em junho, agora em setembro e depois provavelmente em novembro, creio eu. Essa é a forma como eu invisto, comprando ações de empresas grandes que se valorizam com o tempo e que também pagam esses dividendos. Teria um outro exemplo, por exemplo, Mastercard, uma empresa muito conhecida que também ela vende ações por um valor que pode ser valorizado ou desvalorizado, mas a tendência dessas empresas grandes seria sempre valorizar, com altas e baixas, mas sempre valorizando com o tempo. Então, por exemplo, hoje uma ação da Mastercard custa 588 dólares, tá? Só que, além de você comprar as ações e ter a valorização, você também ganha os dividendos, tá? Quando eu vou comprar uma ação, eu costumo comparar com outras empresas similares e também costumo verificar quais são as pontuações que os analistas experientes dão. Por exemplo, se você aqui eu estou verificando que tem como se fosse uma régua que os analistas indicam se você deve comprar, se você deve manter, caso você já tenha, ou se você deve vender. Por exemplo, aqui na Mastercard, a recomendação é comprar. Por que a recomendação é comprar? Porque geralmente as empresas, elas têm uma tendência de valorização, tá? Ó, por exemplo, da Mastercard. Hoje ela vale 585 dólares. 5 anos atrás, ela valia 335 dólares. Então, se você estivesse comprando dia 14 de setembro de 2020 e não tivesse feito absolutamente nada, apenas comprado e mantido essas ações, ela de 335 dólares, hoje 585. Então, é um ganho que você tem nessas ações uma valorização sem fazer nada. Além disso, ela paga os dividendos. No caso, a Mastercard é uma empresa que ela paga poucos dividendos. Ela se preocupa mais em valorizar, em reinvestir na própria empresa. Então, o que acontece é que as suas ações elas vão se valorizando com o tempo, ao invés de pagar os dividendos para você. Aqui, o dividendo da Mastercard, ela paga 0,52% ao ano, que seria uma anual de 3 dólares e 4 centavos. Paga 4 vezes ao ano, então no caso aqui, olha, pagou em janeiro, pagou em abril e pagou em julho. Essa é uma forma que você pode ter para quem quer a longo prazo ter lucros, a ter resultados. Por exemplo, eu estou investindo sem pensar em fazer retiradas hoje. Eu quero para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Então, por que que eu vou comprar uma ação que fique pagando muito dividendos? Porque eu quero que as minhas ações valorizem. E aí, daqui 5 ou daqui 10 anos, sim, eu vou começar a fazer retiradas ou vou começar a usar esses dividendos como se fosse uma renda para mim, uma renda passiva, como se fosse praticamente um salário ou uma aposentadoria, né? Tem a Johnson Johnson, que é uma ação que eu tenho, que eu gosto. Johnson Johnson é conhecida no mundo inteiro. Hoje ela custa 178 dólares e 25 centavos. Então, se você tivesse, por exemplo, comprado há 5 anos atrás, em setembro de 2020, ela custava 147. Hoje ela custa 178. Então, a mesma ação que eu tivesse comprado há 5 anos atrás, hoje ela valeria muito mais. E além disso, ela paga dividendos também. Por exemplo, a Johnson Johnson, ela paga 2,92% de dividendos, que seria 5 dólares e 20 centavos por ano para cada ação que você comprar. Ela paga 4 vezes por ano
Esse ano ela já pagou em fevereiro, já pagou em maio e já pagou em agosto, tá? Então são assim que funcionam as ações. Existem mais dois tipos de investimento que eu faço, que eu vou deixar explicado assim bem resumidamente, mas que é o que eu quero, na verdade, é incentivar vocês a pensarem sobre isso e a pesquisarem também. Eu não sei se vocês já ouviram falar em REITs. São assim, são empresas que compram escritórios, que compram galpões, que compram escritório não, mas como falar, consultórios e hospitais, que compram antenas de transmissões, que compram prédios de apartamento residencial, shopping, que compram data centers e também compram hotéis. Então, ao invés de você comprar uma casa, ao invés de você comprar um terreno, ao invés de você comprar um escritório, você compra uma parte, você compra uma participação para receber os aluguéis dessas empresas. Eu tenho alguns rates também, tá? Por exemplo, da Prologis. Eu acho que muita gente já ouviu falar da Prologis. Tem, pelo menos quando eu morava em Kanagawa, lá tinha vários barracões da Prologis. Esses barracões da Prologis eram barracões que a Amazon usa, que empresas que fazem vendas pela internet usam e você recebe pelos aluguéis. Essa Prologis é a Prologis americana, que ela tem mais prédios, mais imóveis aqui nos Estados Unidos. Hoje ela custa US$ 114, mas há 5 anos atrás, por exemplo, ela custava US$ 100. Hoje custa 114. Só que eles pagam bons dividendos, porque você vai estar recebendo parte dos aluguéis. Os dividendos da Prolog, eles pagam 3,53% ao ano, né? Que seria US$ 4,4. Ele paga em 4 vezes e você recebe 4 vezes. Por exemplo, março, junho e setembro foram que foi pago esse ano. Você pode fazer muitos investimentos. A minha intenção de fazer esse vídeo não é explicar exatamente cada ação que você deve comprar ou que você não deve comprar, mas você pensar que se você investir todos os meses um pouco, você vai ter resultados no futuro, que esse dinheiro ele valoriza sem você fazer nada. Essas empresas elas estão trabalhando para sempre estar crescendo e você vai crescer junto com essas empresas. Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, me dissessem o que vocês acham. Se vocês querem mais informação, eu vou continuar compartilhando aqui com vocês, ok? Muito obrigado, até o próximo.